Boa noite, meus amigos. Boa noite. Todo mundo bem? Vamos lá, começando. Vamos começar a aula de hoje. Hoje a gente vai concluir a parte 3 de penal, tá certo? Do concurso do CHO, certo? Vamos concluir hoje e fazer questões, tá certo? A gente viu na aula passada, não foi? Estava falando sobre concurso de pessoas, não foi isso? Na aula passada a gente estava falando sobre concurso de pessoas. A gente vai dar continuidade, fazer questões e depois focar em concurso de crime, tá bom? Estão me ouvindo bem? Tá alto? Deixa eu aumentar aqui o som. Pronto. Tá tudo bem aí com os senhores, né, senhoras, né? Boa noite, vamos começar a aula, viu? Na aula passada a gente viu, não foi, essa questão aqui? A gente também tratou sobre. A gente também falou sobre a questão do concurso de pessoas, né? Vimos também a questão do conceito. Vimos também a previsão legal, não foi isso? A gente também viu a questão da denominação, vimos os requisitos, né? Quais são os requisitos? A gente viu a questão da pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, vínculo subjetivo, unidade de infração, né, para todos os agentes, existisse de fato punível. A gente também viu, né, a questão da classificação, a gente também viu crimes plurissubsistentes, crimes subjetivos e crimes plurissubjetivos, não foi? A gente também viu a questão dos crimes acidentais coletivos, a gente também viu a questão da relevância causal das condutas, vínculo subjetivo vínculo subjetivo versus prévio ajuste, não foi? A gente viu também a questão da unidade de infração, né, como regra geral, adota-se a teoria monista, né, em que cada um deve responder justamente pelo mesmo crime, mas a gente também viu a exceção, que é a teoria pluralista, e trouxe alguns exemplos. Por exemplo, mulher grávida. Exemplo 2, né, guarda de trânsito. Exemplo 3, descaminho e facilitação desse caminho, não foi? A gente também tratou sobre a questão da existência, né, de fato punível, não foi isso? Na aula passada, a gente também tratou sobre coautoria e participação. A gente viu, né, que a questão de coautoria é justamente quem pratica, né, quem pratica os verbos núcleo do tipo, né? E participação, a gente viu que a doutrina mais atual, mais moderna, entende como participação é aquela pessoa que auxilia, né, induz, instiga e a gente viu que auxilia materialmente, tá certo? Se praticou o verbo núcleo do tipo, né, são coautores, né? Se partícipe é aquele justamente que induz, que instiga ou auxilia materialmente. Não foi isso? A gente viu justamente esse quadrinho aqui. A gente falou também sobre a autoria, não foi? A gente também falou sobre a teoria adotada. A gente também falou sobre autor mediato e autor imediato. Vimos também a questão que vimos também que autor imediato é aquele que pratica, né, o verbo núcleo do tipo, e autor imediato é aquele que tem um pouco mais de distância, mas que pode justamente realizar a determinação, por exemplo. Não é isso? A gente viu isso. Não foi? A gente também tratou sobre a questão do autoria intelectual, né? Que a autoria intelectual é autor, né? Mas existe doutrina que entende que um partícipe, mas a gente viu que atualmente, né? A doutrina mais moderna entende que autor intelectual é autor, tá bom? A gente também tratou sobre a teoria do domínio do fato, não foi na aula passada. A gente também viu a questão do autor de escritório e também a teoria do domínio das organizações criminosas. Vimos a autoria de escritório, não foi? Também tratamos da teoria do domínio da organização criminosa. Foi isso, a gente também viu o coautor, né? A gente também viu essas perguntas aqui no final da passada, viu também a questão do partícipe e viu a questão da ideia de que partícipe é aquela pessoa que auxilia materialmente, né? Que é partícipe moral e partícipe material. Partícipe moral é aquele que induz e instiga, partícipe material é aquele que auxilia materialmente, por exemplo, né, emprestar arma de fogo para que João realize, né, um homicídio em face de Kennedy, né? Isso, então, a gente viu essas questões. A gente também viu a questão do partícipe, né? A gente também viu a prisão legal e vimos também na aula passada sobre a questão da diminuição de pena, não foi? E perguntei justamente isso, será que pode ou não pode cobrar o quanto da diminuição de pena? Não foi na aula passada, a gente viu que pode sim cobrar, e é justamente de 1/6 a
um terço, não é isso? A gente viu na aula passada, não foi? Certo? A gente também viu esses exemplos, né, com relação ao exemplo, a gente também viu a questão da determinação do ajuste, né? A gente também viu participação impunível, né? E vimos também esses exemplos aqui, não foi? A participação por omissão, a gente viu, a gente parou nessa participação por omissão, não foi isso, senhores? Foi isso ou não foi? Certo? A gente viu que é possível a participação por omissão no direito penal, é possível sim, participação quando quem se omite tinha, né, o dever jurídico de evitar o resultado. Né? Isso a gente viu que na aula passada o policial passa por um terreno baldio e vê a mulher sendo estuprada. Né? No caso concreto, ele pode e deve evitar o resultado, mas não socorre, pois ela justamente era uma ex dele, né? Nesse caso, né, o estuprador responde por estupro e o policial responde por como partícipe por omissão do crime de estupro, né? A gente viu esse exemplo na aula passada também, que eu me lembrei agora. A gente também viu a questão da conveniência, né? Também chamada participação negativa, o concurso absoluto negativo, né? Ou crime silente, né? Que está simplesmente essa questão da omissão de quem não tem o dever de agir para evitar o resultado. E a gente viu também na aula passada que é omissão de socorro, não é isso? A gente também viu a participação em cadeia, né? Que é justamente quando envolve, né, justamente três pessoas, e é justamente da ideia de que um agente induz, né, instiga o outro a induzir e instigar um terceiro para praticar um crime. A gente viu isso na aula passada também. Justamente o que é participação sucessiva é justamente quando envolve, né, a relação de mais de uma pessoa que induz e instiga. Por exemplo, A induz e instiga B, a induzir e instigar C a praticar tal crime, né? A gente também viu a teoria da acessoriedade, né? A punição do partícipe. Essa teoria explica justamente a punição de partícipe, né? Autor realiza a conduta principal, partícipe realiza a conduta necessária, né? Acessória ou também secundária. O autor precisa fazer o autor precisa fazer para que o partícipe seja punível. A gente viu que existe quatro teorias, na verdade, né? A gente viu que é necessário que o autor inicie a execução, né? A gente viu justamente isso, que para justamente a teoria dessa sociedade limitada, né, mínima, é necessário justamente que pratique um fato típico, né? A gente também viu na sociedade limitada, para que seja punível, é necessário que pratique um fato típico ilícito, né? Outro deve praticar um fato típico ilícito. Em outras palavras, o autor deve precisar, né? O autor não precisa ser culpável, né? E a gente viu também a questão da a acessoriedade máxima ou extremada, adequada, fato típico ilícito, a gente culpável, né? Para se punir, né? O partícipe autor deve praticar um fato típico ilícito e ser culpável. Essa teoria é adequada, né? E essa teoria é justamente adequada porque é adotada, né? A teoria da necessidade máxima ou extremada, que é estimada pela doutrina como sendo adequada ao caso concreto, tá bom? E a gente também viu a questão da hiperassocialidade, que é necessário justamente que pratique no fato típico, ilícito, agente culpável, e a punição seja efetiva, né? A gente viu que essa teoria não é adotada, mas é justamente uma possibilidade tratada pela doutrina. A colaboração dolosa distinta, né? A gente não viu na aula passada, e vamos estudar justamente essa aula aqui, também chamada de desvio subjetivo entre os agentes, né? Prisão legal é justamente o artigo 28, parágrafo 2º do Código Penal, 29, né, no caso. Se algum dos concorrentes, né, quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada de até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave, né? Primeira parte do Código Penal, né, do artigo 28, parágrafo 2º, diz crime menos grave, né, exemplo, furto, e o crime mais grave, latrocínio. Vamos, por exemplo, A e B ajusta um furto do carro, né, de um carro. Quando eles estão executando o crime, o alarme do carro dispara e a vítima chega. A foge, B fica e mata a vítima. Nesse caso, né, A responde por tentativa de furto qualificado, né, pelo concurso de pessoas, e B responde por latrocínio consumado. Consegui identificar que o crime mais grave foi para B porque A não praticou, né? Não se trata, né, de abrandamento, mitigação da aplicação da teoria monista do concurso. No exemplo, né, só existe concurso em relação ao crime menos grave, né, que é justamente a questão do furto, não é isso? Quando se agrava para latrocínio,
apenas A deverá ser praticado, né? Deverá imputar a conduta de latrocínio, tá bom? A segunda parte, né, do Código Penal estabelece o seguinte, né? Crime menos grave, crime mais grave, porém previsível, né? Vamos supor que A e B ajustam um furto de um carro. A sabe que B é foragido, esquentado e já matou pessoas. Quando eles estão executando o crime, o alarme do carro dispara e a vítima chega. A foge e B fica e mata. Esse exemplo, a tipificação não alterada. A responde por tentativa de furto qualificado pelo concurso e B responde por latrocínio consumado. Entretanto, como o latrocínio era previsível, né, este responderá por tentativa de furto qualificado, mas aumenta até a metade. Por quê, senhores? Porque o resultado, né, do latrocínio era previsível diante do caso concreto, né? Não há concurso de pessoas no tocante a crime mais grave, não é isso? Entretanto, diante da previsibilidade, né, tem aumentos até a metade, certo? Lembrar que A não quis o latrocínio, A não vai responder por latrocínio, mas A vai responder por furto, mais, né, um aumento de uma metade, tá bom? Executor de reserva, né? O executor de reserva, quem é o executor de reserva no direito penal? O executor de reserva é o sujeito que concorre para o crime de terceiros. Ele pode ser classificado como coautor ou partícipe, a depender do caso concreto. Executor de reserva é aquele que presencia a execução de um crime terceiro e fica no aguardo de eventual intervenção. Se a intervenção dele se concretizar, ele é coautor. Se a intervenção dele não se concretizar, ele é partícipe. Vamos para o exemplo, né? O Wendel induz o William a matar Paulo César. Quando o William vai matar Paulo César, o Wendel vai junto para garantir a morte. O Wendel fica aguardando e prepara para uma possível intervenção. O William, né, briga com Paulo César e começa a execução da morte. Este tenta fugir e o Wendel mata Paulo César. Nesse caso, né, existe coautoria porque ambos participaram, né, do homicídio, tá bom? No caso, o William matasse Paulo César sem intervenção de Wendel, este responderia como partícipe ao induzir a morte. A previsão, né, é justamente de circunstâncias incomunicáveis, né, está previsto no artigo 30, não se comunica as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementar do crime, né. Comunicabilidade do direito penal é a transmissão de algo que pertence a um dos agentes, né, a outro agente. Elementares, circunstâncias e condições. Elementares são os dados, né, que formam a modalidade básica do crime. As elementares estão ao lado do núcleo do tipo, formando o chamado tipo fundamental. No homicídio simples, né, o verbo núcleo do tipo é matar. Já alimentar é alguém, tem que ser uma pessoa, né? Isso, em regra, as elementares são previstas no caput de cada tipo penal. Circunstâncias, né, são os dados, né, que se agregam ao tipo fundamental para aumentar ou diminuir a pena, ou seja, são as qualificadoras e as causas de aumento de pena, as figuras privilegiadas e as causas de diminuição de pena. As circunstâncias formam, né, o tipo penal derivado. Elas se unem ao tipo fundamental para fazer surgir o tipo derivado. Vamos lá. Tipo penal fundamental, vamos lá. Núcleo mais elementares. Matar alguém. Núcleo, matar alguém elementar. Já o tipo penal derivado é um núcleo elementar e circunstâncias. Exemplo, né, de tipo homicídio, matar alguém por motivo torpe, fútil ou de relevante valor moral. Matar é núcleo, alguém. Matar é núcleo, alguém, né, elementar e as circunstâncias é por motivo, circunstância torpe, fútil ou por relevância, valor moral. Entenderam? Justamente nesse caso, quando é qualificado o homicídio, existe tipo penal derivado, tá certo? Porque existe núcleo, elementar e circunstância. As circunstâncias se dividem em duas, né? As pessoais, né, subjetivas, são circunstâncias que diz respeito à pessoa, à motivação e ao subjetivismo, né? Diz relação ao respeito, né? Diz respeito ao agente e não ao fato criminoso. Exemplo, A mata B por motivo torpe e fútil, justamente elementar, pessoal subjetiva. Já a real objetiva são circunstâncias reais objetivas que têm relação ao fato. Por exemplo, emprego de arma de fogo, de tortura ou de veneno.
As circunstâncias objetivas de respeitar o meio, né, ou modo de execução do crime. Condição são os dados que existem, né, independentemente da prática do crime. As circunstâncias se dividem, as condições se dividem em pessoais, subjetivas, são as que dizem respeito ao agente, né, e não ao fato. Por exemplo, a questão da reincidência, né, é uma condição que envolve o sujeito, né. Já reais, objetivas, são aquelas que dizem respeito ao fato, ao crime, né, ou seja, no crime de violação do homicídio, a pena é aumentada se for praticado durante a noite, tá bom? A regra, né? A regra do Código Penal, artigo 30, não se comunica em circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo com os elementares do tipo. Então, a regra geral é as elementares se comunicam, né? Desde que conhecidas por todos os agentes, tá bom? O peculato é crime próprio, não é isso? Mas a posição de funcionário público é elementar do tipo. E se comunica aquele que não é servidor, desde que ele conheça que aquela pessoa que praticou o crime, né, o servidor público, é servidor público, né? As circunstâncias pessoais e subjetivas nunca se comunicam, ainda que elas sejam do conhecimento dos demais agentes. Por exemplo, não se comunica as circunstâncias e condições de caráter pessoal. A filha de um estuprador, a filha de uma estuprada, a filha é estuprada pelo vizinho. O pai, ao saber disso, contrata o pistoleiro para matar o estuprador. Nesse caso, o pai responde por homicídio privilegiado, por motivo relevoso, por motivo de relevante valor moral, já o pistoleiro, tentando, responde por um desqualificado mediante paga ou promessa de paga. Consigo compreender que, nesse caso aqui, né, não há essa comunicação. As circunstâncias reais do objetivo se comunica desde que seja de conhecimento de todos. A contrata B para matar C. A amarra C em uma árvore e liga para A dizendo que matará C queimado. Nesse caso, a circunstância se comunica pois os agentes têm conhecimento dela. Exemplo, né? A. Contratar B para matar C sem utilização de qualquer meio cruel. B. Amarra C utilizando a tortura. Nesse caso, a circunstância não se comunica para A sob pena de responsabilidade objetiva, porque não há como saber que vai realizar a tortura. As condições pessoais ou subjetivas nunca se comunicam. Por exemplo, A e B praticam um crime. A é reincidente e B é primária. Nesse caso, não há comunicação, né? Quem é reincidente vai ter um tratamento com reincidente, quem é primária vai ter um tratamento com primária. O que isso quer dizer, em regra geral, senhores, para a questão primária, pessoa primária, se não tiver nenhuma outra circunstância que consiga aumentar a pena, é pena mínima, né? As condições reais ou objetivas se comunicam desde que seja de conhecimento de todos. A contrata B para entrar na casa de C apenas para fazer bagunça. O ajuste foi para a prática de crime de violação de domicílio. Entretanto, B resolve praticar o crime durante a noite, né? Modalidade mais grave. Se A tem conhecimento dessa modalidade mais grave, a condição se comunica com ele. Caso contrário, não se comunique. E a gente tratou sobre essa questão de comunicação, tá certo? Vamos agora para a autoria colateral. A autoria colateral, também chamada de autoria imprópria ou autoria parelha, né? A autoria colateral, né, ocorre quando dois ou mais agentes realizam ato de execução de um mesmo crime, cada um desconhecido da autoria do outro. Vamos lá para a autoria colateral, né? Não há concurso de pessoas porque não há o vínculo subjetivo. Na autoria colateral, A e B, né, um desconhecendo o destino do outro, atiram simultaneamente em C. Vamos supor, né, eu, né, o Wendel, e João quer matar Kennedy, tá certo? Quer matar Kennedy. Porém, né, eu e João não se conhecem, tá certo? E a gente quer matar Kennedy. Então, senhores, é autoria colateral porque não há esse vínculo, né, entre eu e João. Exemplo A e B, né, nesse caso, né, você morre e fica constatado que o tiro fatal advindo de A, né? Por exemplo, se nós dois atiramos, né, e fica constatado na perícia que quem o disparo de arma de fogo foi o meu que matou Kennedy. Nesse caso, eu respondo por homicídio, né? E João responde pelo quê? A gente já viu isso, né? Tentativa de homicídio. Então, eu vou ser consumado e João vai ser por tentativa de homicídio, né? Não há concurso de pessoas porque não há justamente esse vínculo subjetivo. Se existisse o vínculo subjetivo, senhores, ambos responderiam por homicídio consumado, tá bom? Autoria incerta, né? A autoria incerta, né, pressupõe a autoria colateral, com a diferença. Ela também ocorre quando dois ou mais agentes realizam atos de execução em um mesmo crime, cada um desconhecendo a atuação do outro. Na
na autoria incerta, entretanto, não se identifica quem produziu o resultado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, vamos lá, de novo, né? Wendell e João querem matar Kennedy, tá certo? A gente não se conhece, tá bom? Não se conhece. Entretanto, né, a gente tem feito o disparo de arma de fogo, certo? A perícia não conseguiu constatar qual dos, dos disparos, né, cessou a morte de Kennedy. Qual dos disparos cessou a morte de Kennedy? Esse caso, senhores, é a autoria incerta porque não tem condição de determinar com precisão quem foi o autor do crime, certo? Ambos, né, vão responder por tentativa, tá certo? Porque, senhores, não podemos imputar crime mais grave para quem não praticou, não é isso? Então, como não dá para determinar qual foi a causa da morte, nesse caso, ambos vão responder por tentativa. Na autoria incerta, né, se um dos agentes praticou um ato de execução e o outro praticou o ato previsto como crime impossível, aplica o instituto de crime impossível para ambos, porque não dá para determinar, tá certo? É justamente o que se diz, né? A questão do arquivamento para crime impossível, tá bom? Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta ou por meio ou absoluto de propriedade do objeto, é impossível consumar o crime. E já o que é autoria desconhecida? A autoria desconhecida é um instituto estudado no direito penal, né? Quando, né, não se consegue provar, né, quem é o autor do crime, tá certo? Esse caso, a gente consegue identificar que houve um homicídio, por exemplo, né, na autoria desconhecida. Há, né, um homicídio, por exemplo, né? Kennedy morreu, só que não tem condição de determinar quem foi o autor do crime. Não tem condição de determinar. Ninguém sabe. Por exemplo, o corpo de Kennedy aconteceu, o corpo de Kennedy apareceu morto na casa dele. Ninguém sabe onde é que quem foi o autor do crime. Existe prova do crime, sim, né? Existe o corpo, né? E vai ter uma perícia para determinar justamente que ele está morto, mas ninguém conhece, né? Ninguém sabe quem foi o autor do crime. Ninguém sabe quem foi A, quem foi B, quem foi C. Esse caso autor desconhecida porque não se tem conhecimento de quem o autor, né? Não há conhecimento de quem há indício de autoria. E qual a consequência jurídica para isso, senhores? É o arquivamento do inquérito, tá certo? Porque não há quem tenha conhecimento sobre isso, tá bom? Bora agora fazer questões? Concluímos, né, concurso de pessoas, bora agora fazer questões? C. Mais alguém? Sobre o concurso de pessoas, é correto afirmar que, exceto quem, quem de qualquer modo, né, concorrer para o crime, incide nas penas é excomunada na medida da sua culpabilidade. Na participação de menor importância, poderá ser diminuída de um sexto a um terço. Para os que perguntam se cai ou não cai, quanto, tá bom? Não se comunica as circunstâncias e as condições de cada pessoal, mesmo sendo elas elementares, não é isso? A gente viu que é texto de lei aqui, certo?
O ajuste, né, determinação, ou instigação e auxílio, salvo disposições expressas encontradas não são puníveis se o crime não chegar a ser, pelo menos, tentado. A gente viu que isso aqui está certo, né? Cuidado com a letra C, senhores, porque é texto de lei, tá bom? Então, veja se está de acordo com o texto legal, tá certo? Se alguns dos concorrentes quis participar de menor gravidade, será aplicado a pena deste. Esta pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. E aí, senhores, qual é que está em desacordo com o texto do Código Penal? B, C. A gente viu, né, senhores, que a letra C, tá certo? Está de desacordo com o Código Penal, de desacordo com o texto de forma expressa. Letra C, né, trata o seguinte, artigo 30. Não se comunica as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares, né? Por isso que está equivocada. E aqui a gente identifica, né, a questão da teoria monista, né, tudo responde pelo mesmo crime, e pluralista, que é justamente a exceção, que os agentes vão responder por crimes diversos, tá bom? A gente também identificou no artigo 29, né, a teoria monista, quem de qualquer modo concorre para a prática de crime, sendo as penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade, né? A gente viu isso também. E participação de menor importância, né? Se a participação for de menor importância, a pena poderá ser diminuída. Cooperação, né, dolosa distinta, né? Se algum dos concorrentes quis participar de crimes menos graves, serão aplicada a pena deste. Essa pena poderá ser aumentada até a metade da hipótese de ter sido previsível, né? O resultado mais grave. Circunstâncias incomunicáveis, não se comunica as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares de outro crime. O ajuste, né, a determinação ou instigação e auxílio, salvo disposições expressas encontradas, não são puníveis se o crime não chegar a pelo menos ser tentado. Letra C. As circunstâncias e as condições de caráter pessoal se comunicam entre os autores e partícipes. A comunicabilidade das circunstâncias elementares do crime devem ser examinadas na medida da culpabilidade de cada partícipe, né? Essa aqui é justamente a alternativa correta, tá bom? A incorreta, né? Por que é incorreta? Porque diz o seguinte: as condições e as circunstâncias de cada pessoa se comunicam entre autor e partícipe. A gente viu que não é dessa forma, tá bom? As circunstâncias objetivas e as elementares do tipo não se comunicam. A gente viu que há possibilidade de comunicação, sim. Não se comunica as condições pessoais de cada salvo, previamente conhecida pelo autor. A gente viu também que não se aplica dessa forma, a depender das circunstâncias e sua comunicabilidade, os autores e os partícipes respondem objetivamente por sua conduta. A gente viu que o que acontece é justamente a questão da causa de diminuição de pena, né, entre os dois, tá certo?
Então, está aqui a explicação na letra A, conforme estabelecido, né, no artigo 30, as circunstâncias e condições pessoais, ou seja, de natureza subjetiva, apenas se comunicam entre autor e partícipe quando consistirem em elementares do crime, certo? As circunstâncias de natureza subjetiva sempre se comunicam com o autor e partícipe, desde que integra a esfera de conhecimento deles. Letra C, a correta, né? Letra D, incorreta. Os dados de crime, os dados de crime de caráter pessoal se comunicam aos coautores e partícipes quando consistirem em elementares, não se comunicando quando consistirem em circunstâncias de crime. As circunstâncias e condições de caráter objetivo somente se comunicam, né, ao coautor e partícipes se forem de conhecimento deles. Caso, né, contrário, não há comunicação, justamente para evitar a responsabilidade penal objetiva. Já os dados de crimes de natureza subjetiva somente se comunicam também quando for de conhecimento do autor e partícipe, desde que consistam em elementares do crime. A gente viu isso também, tá certo? Mais uma questão? Certo? Concurso de pessoas não se caracteriza quando o crime é praticado por duas pessoas e uma delas é inimputável. Certo ou errado? O concurso de pessoas não se caracteriza quando o crime é praticado por duas pessoas e uma delas é inimputável. Gabarito errado. Quando houver um inimputável no concurso de pessoas, este não será punido, mas mantendo o concurso e somente o imputável recebe a pena. Pegadinha, hein, senhores? Próxima. Não entendi, não, professor. É porque no concurso, né, o que não pode estabelecer é a punição do menor, tá certo? Pelo que eu entendimento da questão foi esse. O concurso de pessoas, né, o menor pode ser utilizado como instrumento do crime, tá certo? Pode sim. Só que a quantidade de pessoas, né, é contabilizada com o menor, só não é punível, entendeu? O menor não é punível criminalmente porque ele é inimputável, mas ele entra, né, no cômputo para que haja mais de uma pessoa, né? Ou seja, foi um maior de idade e um menor de idade, certo? E entra no cômputo para que haja o concurso de pessoas. O que não entra é a punição do menor, né? Porque ele vai ser aplicado, né, no ECA e aqui vai ser aplicado, né, o Código Penal, tá certo? Código Penal. Ele vai receber uma medida, né, socioeducativa e aqui vai receber uma medida, né, uma pena de reclusão, né? Depende muito do crime. Com reclusão, detenção, né? Depende muito do crime. Compreendeu? Quando houver um inimputável no concurso de pessoas, este não será punível, mas mantém-se o concurso, né? O que não acontece é a punição do menor com base no Código Penal, tá certo? Inclusive, é possível até mesmo ter um concurso autônomo, né? Previsto no ECA, tá certo? Quando há menor de idade envolvendo. Cadê? Quem foi que falou que não entendeu? Consigo compreender agora? Sim, sim. Entendeu? Existe concurso, sim. O que não existe é punição do inimputável, tá certo? Para fins penais. Pode acontecer punição no ECA, né? Que é a mediação educativa, certo?
Qual a letra, senhores e senhores? Letra de lei, né? Letra de lei. Igualzinho a letra de lei, né? Cadê o artigo? Todos que de alguma forma contribuem, pelo menos para o crime, requisitos, aqui da barra tá certo, né? Concurso de pessoas, com autoria, aqui. Que de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas deste combinado na medida não, deixa eu ver. Não se comunica as circunstâncias, né? Artigo 30. Não se comunica as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares, né? Jurisprudência não se comunica as circunstâncias, salvo, nesta linha, a determinadas circunstâncias ou condições de caráter pessoal que são integrantes do tipo penal incriminador, de modo que, pela expressa essa disposição legal, se comunica com os demais partícipes. E justamente a questão envolve a texto e lei, artigo 30. Pronto, senhores. A gente concluiu, né? Já fizemos algumas questões, já concluímos a concurso de pessoas. Bora agora para concurso de crime, tá certo? Concurso de crime, tá bom? Último tema, né, da aula, do parte geral, né, com os senhores, certo? Concurso de crime. Vamos lá, concurso de crime, né? Vamos iniciar com o conceito, certo? Conceito, né, ocorre quando, né, o sujeito realiza dois ou mais crimes, tá certo? A gente já viu que é crime, certo? E a gente já viu que crime é uma espécie de infração penal, tá certo? Então, existe no sistema cúmulo material, que justamente as penas são somadas, ou seja, as penas de crime A e de B é somada com custo material, e também existe o sistema da exasperação, que é pega a pena do crime mais grave, né, cabível, né, ou se igual a uma delas, mais um acausamento de pena, certo? Esse acausamento de pena pode ser, né, de 1/6 a metade, no caso de concurso formal perfeito, e de 1/6 até 2/3 no caso de concurso crime continuado. A gente vai ver o que é cada um, certo? Nem se preocupe. Concurso material, né? Duas condutas distintas que geram dois resultados, ou seja, dois resultados, dois crimes, né? Por exemplo, né? Eu quero matar, né? Eu quero matar, vamos lá. Eu quero matar o Wendel e quero roubar o William. Eu quero matar o Wendel e quero roubar o William. Dois crimes, dois concurso material, soma-se as penas, não é isso? Tranquilo? Concurso formal, né? O agente, mediante uma só ação, né, ou omissão, pratica dois ou mais crimes, né? Pode ser próprio ou impróprio, né? Próprio é justamente quando envolve a exasperação, e impróprio quando há o cúmulo, né? Por exemplo, um exemplo desse questão do concurso, né, formal, é quando a gente coloca, por exemplo, duas pessoas, né? Um disparo de arma de fogo e lesiona as duas pessoas. Conseguiram perceber que é somente um disparo de arma de fogo? Por exemplo, né? O crime, né, passa por A e B, né? E alveja os dois e, consequentemente, causa a morte. Mas foi a única ação, tá certo? Um único disparo de arma de fogo causou a lesão de duas pessoas. Esse caso, né, é concurso formal, tá certo? Já crime continuado, né? Existe justamente pluralidade de crimes, né, da mesma espécie, condições objetivas semelhantes, por exemplo, tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnio, ou seja, há justamente aquela finalidade, né? Único desígnio, tá certo? Então, são esses três tipos que a gente vai estudar, tá bom? Já vimos, né, com relação ao conceito, né?
é instituído pelo qual, né, mediante uma ou mais condutas, praticam, né, mais de dois, né, crimes. O concurso, né, de crimes, né, também é possível identificar que pode haver, né, unidade e pluralidade de condutas, né, a depender da teoria. No Brasil, né, existe três tipos, né, três espécies: concurso material, concurso formal e crime continuado. O concurso material tem previsão no artigo 69, o concurso formal previsão 70 e o crime continuado 71. Concurso material é a regra, né, do concurso, ou seja, é a regra porque soma-se, né, porque conduta A, né, praticou o crime A, e conduta B, pratica crime B, né, é a regra. Concurso formal e crime continuado são as exceções, pois é uma criação doutrinária. No questão do concurso, né, material, o sistema é o cúmulo material, que acarreta justamente a soma da pena, ou seja, todas as penas e todos os crimes praticados pelo agente são somados pelo juiz, né? No sistema adotado, a gente já viu que são esses três sistemas. A exasperação, né? O juiz aplica somente uma delas e aumenta de determinada percentagem. Então, vai ver a questão da percentagem já já. É adotado justamente na questão do concurso formal próprio ou imperfeito no crime continuado. Porque no concurso formal impróprio há a soma das penas, certo? A absolvição, né? Nesse sistema, o juiz aplica somente a pena mais grave, né, que absolve todas as outras. Esse sistema, né, era adotado na lei de falência, certo? Mas não é adotado pelo STF. Distinção dos concursos de crime, né? Professor, peraí só um pouquinho. Essa aula de hoje do senhor é só para o CHO, PM e BM e o CFS PM. Não vai cair, o senhor não vai dar nenhum tipo de instrução para o CFS BM. No caso, o CFSBM cai outros tipos, porque eu estava seguindo justamente a lógica dos editais passados, né? Aí a gente ia tratar sobre crime, concurso de crimes. É porque os meninos falaram aqui que não cai concurso de pessoa nem concurso de crime para o CFS BM. Ah, entendi. Porque eu estava de acordo justamente com o edital passado, tá bom? E ia justamente finalizar o edital do concurso passado, que inclusive tá aqui ó, o edital. Aqui, ó. Mas, professor, o edital da gente saiu desde fevereiro. Então, mas é porque como eu pego um mais amplo, aí eu vou discorrendo com o mais amplo, entendeu? Eu vou pontuando os concursos, os assuntos com mais amplo, entendeu? Para não se omitir em nenhum, em nenhum edital. Compreenderam? Se vai cobrar concurso de crimes, então eu vou trazer concurso de crimes aqui. Se não for cobrar, aí quem não for cobrar pode ficar na aula ou pode sair, né? Mas eu tenho que concluir todos os assuntos. Entenderam? Só tem aqui BM, no caso, é CFC, só BM, não tem mais CHO mais não? Sim, professor, porque quando saiu o CFS, os editais, aí tem algumas coisas que caem no CHO-PM, cai no CFS-PM, cai no CHO-BM, mas não cai no CFS, não cai no CHO-BM. Isso aí os professores estão fazendo essa diferenciação, entendeu? Ah, Para entendi. exatamente ter uma aula específica com o pessoal. Pronto, concurso de crimes não cai para a gente, do CFS, por exemplo. Concurso de pessoas nem de crime cai para o CFS BM. Então, para a Entendi. gente, a sua aula hoje não tinha necessidade da gente estar presente, entendeu? Ah, entendi. Porque geralmente eu peguei os editais, né, e peguei todos os pontos, né, de cada edital e fui tratando de forma mais ampla, né, para ninguém ficar com um déficit de conteúdo, entendeu? Aí, por isso que eu sempre trago alguns pontos e justamente trago com relação a alguns temas. Por isso que sempre minha aula é justamente no edital mais amplo, porque, por exemplo, se não cair no outro edital, mas para não ficar deficiente, entendeu?
para não ter deficiência de conteúdo para ninguém. Mas aí, no caso, a gente entrou pensando que ia ter aula e esse assunto não cai. Então, assim, não precisa a gente ficar, entendeu? É isso Entendi. que a gente tá. Os professores, pelo menos, eles estão repassando. Ó, pessoal, hoje vai ter aula que engloba todos os concursos, entendeu? Não, esse Entendi. só cai o pessoal por exemplo, agora, o pessoal do CFS-BM não precisa estar na aula, porque só vai dar aula para os outros que caem, entendeu? Entendi. No caso, vocês geralmente está acontecendo isso, né? O professor já chega na aula já avisando qual vai ser a Porque turma não que tem vai adotar, né? necessidade especificamente da gente ficar. Por exemplo, a gente que é do CFS-BM, não cai nem concurso de pessoas, nem concurso de crimes. Aí não tinha Entendi. necessidade da gente estar aqui, entendeu? Entendi. Pronto, aí justamente eu posso fazer isso na próxima aula, já que o conteúdo das aulas são divulgados bem antes, né? Então, assim já estava ciente que ia ser desse conteúdo, tá bom? Mas, para mim, não tinha parado para pensar nessa perspectiva, porque, como a gente divulga material, conteúdo antes, já fica fixado qual vai ser o assunto que vai ser dado, né? Então, particularmente, para mim, induzia que já se fazia essa análise. Não saberia que vocês não tinham acesso ao material, nem via justamente como é que ia ser tratado dessa forma, tá certo? O Mas, material da aula de hoje, professor, não foi enviado, então não tinha como a gente saber se ia cair, porque poderia ser que se eu desse esse concurso de crime e logo em seguida fosse para o edital do CFS, que seria entendi. Pronto, os então crimes contra a nem se pessoa. preocupe que na próxima aula eu já vou fazer isso. Na próxima aula eu vou trazer justamente essa questão. E geralmente eu divulgo meu material sempre antes, né? Bem antes, tá bom? Mas não chegou. Professor, depois o senhor dê uma Professor, olhadinha no chat que está o edital. Tá certo. professor, em relação a esses assuntos, eu estava vendo que tem assuntos em comum. Há a possibilidade, acredito, né? Se eu poderia analisar esses editais aí e ministrar assuntos que sejam comuns para todas as turmas, tá entendendo? E a gente começou fazendo isso, só que aí depois, como chegou na parte geral, vou só mudar a parte geral para os senhores, aí chegou justamente a hora de concluir, que é concurso de crimes, entendeu? É o último assunto que vai ser tratado na parte geral. Do último edital, né? No caso, do edital do CHO, tá certo? Que a gente falou, já se falou fato típico, já falamos sobre defesa, tipicidade, já falamos sobre culpabilidade, imputabilidade, pode ser algo assim, já falamos sobre. Aí hoje falamos sobre concurso de pessoas, e depois já é crimes contra a vida, ou seja, é a parte especial, entendeu? Aí já não vai ser mais comigo. Se eu não me engano, vai ser com outra professora, uma professora, a parte especial, entendeu? Aí eu ia finalizar hoje concurso de crimes, para finalizar todos os conteúdos, né, da parte geral, que falta justamente para esse CHO. Mas todos os assuntos da parte geral já foram tratados. Vocês conseguiram compreender? Ô, professor, licença. Então, o senhor faz o seguinte, é só uma sugestão. O senhor termina essa parte, já que já está mais da metade do horário, para o pessoal que está pensando não se prejudicar dessa parte geral, dá uma lida aí nessa parte do CFS específico, BM. Pelo que eu estou acompanhando aqui, o próximo tópico seria essa parte de crimes contra a pessoa. Dos crimes contra a vida, entendeu? Mas Eu aí, acabei no de caso, o explicar. senhor marca uma aula específica só para a gente e continua sua aula para o geral, Eu entendeu? acabei de explicar, entendi. Eu acabei de explicar que eu não vou dar a parte especial do crimes em espécies. Eu vou dar somente a parte geral. E vou me encerrar o último conteúdo hoje. A parte dos crimes contra a vida vai ser dado por outro professor. Eu só vou encerrar, entendeu? Eu estou encerrando agora a disciplina parte geral, justamente com o último tópico, que foi do edital CHO, que foi justamente os crimes contra concurso de crime. A gente já tratou sobre todos esses crimes. Princípio, já tratamos.
Fato típico já tratamos, ilicitude já tratamos, excludente de culpabilidade já tratamos de concurso de pessoas agora, e o último tópico do único edital que vai cobrar concurso de crime, que é o CHO, vou continuar agora, entendeu? Mas concurso de crime, concurso de pessoas já foi dado, e esses crimes contra a vida, pelo menos até onde eu sei, eu não vou dar. Quem vai dar é outro professor, que vai ser parte especial, entendeu? O Código Penal é dividido em duas partes, parte geral e parte especial. O último assunto que eu vou ministrar sobre a parte geral é concurso de crime, que é justamente para o edital do CHO, certo? Depois disso, aí já vem crimes de espécies, entenderam? Conseguiram compreender isso? Entendeu, Elaine, Poliana, Gabi? Sim, professor, pode continuar com o pessoal para não perder tempo, então. Viu? A gente entendeu. Já Tá certo. repassou e hoje não precisamos assistir a aula do senhor, porque não cai. Do CFS Bombeiro. Aí a gente Pronto, fica só para a próxima aula, então. Pode continuar, para não tá perder certo. tempo. Deus abençoe. Obrigado. Isso é todos nós. Sim, aí voltando aqui, senhores, a questão do concurso material, né? Distinção, né, com o concurso de crimes, né, no conflito aparente de normas, né, há um único crime, justamente a unicidade de fato responde por um único crime, tá certo? No concurso de crimes, há vários crimes. Pluralidade de fatos, ele responde por todos praticados. Com relação ao concurso material, né, parte da doutrina chama também de concurso material de concurso real, tá certo? O conceito dispositivo legal, né, a prisão é artigo 69, caput, primeira parte. O conceito é a espécie de concurso de crime previsto no artigo 69, que se verifica quando há, né, mais de uma conduta, né, criminosa e mais de um resultado, tá certo? Podendo ser idênticos ou não. Quando o agente, mediante uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se cumulativamente o sistema de cumulação material das penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Fórmula, né? Pluralidade de condutas, pluralidade de crimes, tá certo? Como o juiz faz para para a aplicação da pena, ele soma essas penas, certo? E faz justamente a questão da aplicação de critérios trifásicos. Espécies, né? É o homogêneo, né? Quando é praticado mais de um crime idêntico, né? Por exemplo, mais de um furto. E o heterogêneo é quando por exemplo, crimes diversos, né? Um furto e um roubo, por exemplo. Nesse caso, ela adota o sistema do cúmulo material, que soma-se as penas, como já viu, né? É momento para a aplicação da pena, né? O momento adequado para somar as penas depende de algumas circunstâncias, né? Em caso de o crime ser conexo com a unidade de processual, a soma das penas será feita pelo juiz, né? Na sentença ou pelo tribunal, no acordo. Em caso do crime que seja objeto de ação penal diversa, né? A soma vai ser pelo juiz de execução penal, certo? Imposição cumulativa de penas de reclusão e detenção. O artigo 69, parte final, diz o seguinte, né? No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, exclui-se, né? Executa-se primeiro aquela. Ou seja, primeira reclusão, tá certo? No caso de imposição de penas de reclusão e detenção, o condenado cumprirá primeiro, né? Toda a pena de reclusão e depois a de detenção, certo? Cúmulo de pena, né? De privativa de liberdade com pena restritiva de direitos, né? Na hipótese deste crime, né, quando ao agente tiver sido aplicado pena privativa de liberdade, não suspensa, né, por um dos crimes, para crime será incabível a substituição do artigo 44, que é justamente substituição de crimes, tá certo? Não houve suspensão da execução da pena. Crime sucessivo ou simultâneo de pena privativa de direito, né? Quando forem aplicadas penas restritivas de direito, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais, tá certo? No caso de cumprimento de duas ou mais penas de direito, se elas forem compatíveis entre si,
poderá ser cumprida simultaneamente. Esse é exemplo, né? Prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, tá bom? Pode ser justamente isso, como cumprida simultânea, tá bom? Já no concurso formal, né, ou ideal, né, existe, né, o dispositivo legal, que é o artigo 70, quando o agente, mediante uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mais aumentada em um dos casos de 1/6 até a metade. Ou seja, se for, né, mais de um, em concurso formal, né, aplica-se o mais grave, né, o crime mais grave, ou um deles, se for o mesma pena, mais, né, um aumento de pena de 1/6 até a metade, tá bom? Unidade de conduta, né, pluralidade de crimes. A gente já viu que, para que seja crime formal, né, concurso formal, deve ser só uma conduta criminosa e mais de um resultado, né? Existe a questão de concurso, né, formal homogêneo, né, ocorre quando os crimes são idênticos, e também o concurso formal heterogêneo quando há crimes diversos, né? É perfeito e próprio, né, quando é aquele que não há desígnio autônomo, né, do agente, não há dolo, né, no tocante à pluralidade de crimes, tá certo? Ou seja, o agente não tem um dolo de praticar todos os crimes, ele só queria praticar um crime, mas, consequentemente, aconteceu mais de um, né? E aqui, no concurso próprio, né, na expressão de pena, de 1/6 até a metade, né, o juiz vai anotar pelo número de crimes, tá bom? Se for 2 crimes, né, o aumento será de 1/6. Se for 3 crimes, 1/5, 4 crimes, 1/4, 5 crimes, 1/3, e 6 crimes ou mais até a metade, tá bom? É justamente esse critério que é adotado. A doutrina entende que deve ser dessa forma, pela quantidade de crimes, tá bom? Já no concurso, né, impróprio e imperfeito, é aquele em que há, né, a pluralidade de resultados emana do desígnio autônomo, ou seja, ele tem um dolo de praticar mais de um crime. Nesse caso, né, aplica-se o crime o sistema do cúmulo material, soma-se as penas, tá certo? Aplica justamente na questão da somatória da pena, porque ele quis, né, ele teve, né, dolo de prática de mais de um resultado. Teoria, né, sobre o concurso formal, né, a subjetiva. Para a teoria subjetiva, né, o concurso formal reclama a unidade de signo na conduta do agente. Para o concurso, a teoria objetiva, não se exige a unidade de signos, basta que haja justamente uma única conduta e, consequentemente, realize mais de um resultado, né? O Código Penal adota a teoria objetiva para a questão do concurso formal, tá certo? Concurso material benéfico, né? Ou seja, é quando a soma dos crimes, né, é menor do que o aumento de pena, tá certo? Nesse caso, adota justamente o sistema do concurso material mais benéfico, porque, no caso concreto, vislumbrou-se que é mais benéfico somar as penas dos crimes do que aplicar o aumento de 1/6, por exemplo, tá bom? É justamente a previsão do caput, né, do parágrafo único do artigo 70. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69, né, que é justamente o cúmulo material. Vamos lá, por exemplo, né, o agente pratica um crime de homicídio qualificado e lesão corporal, com uma única conduta. Nesse caso, se fosse considerar, né, apenas o homicídio, né, qualificado, pena de 12 anos, mais o aumento de pena, então ia ser 12 anos mais 1/6, ia ser 14 anos, tá certo? Só que se a gente for fazer o cúmulo material, a aplicação do cúmulo material ia ser crime de homicídio, né, 12 anos, mais 3 meses, que é o crime de lesão corporal culposa. Nesse caso, é mais vantajoso aplicar, né, o cúmulo material, no caso concreto, do que aplicar o concurso formal próprio, tá bom? E o crime continuado, senhores, é justamente quando existe a continuidade eletiva, é a modalidade de crime, né, previsto no artigo 75, 71, quando se verifica, né, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pela condição de tempo, lugar, maneira de execução e outra semelhante, né, devem subsequentes ter havido, né, como um crime, uma continuação do primeiro, ou seja, existe justamente uma continuidade eletiva, né? Exemplo, né? Um crime hoje, um crime da próxima semana, um crime na próxima semana, um crime na próxima semana, e deve ser da mesma espécie, tá certo? A fórmula é justamente pluralidade de condutas, pluralidade de crime da mesma espécie,
requisitos específicos, né, que é justamente condição de tempo, lugar, maneira, execução e outras semelhanças, tá bom? Então, a natureza jurídica é justamente uma causa de pena, né? É uma ficção jurídica que é criada justamente por Carrara, né? Que é um instrumento que identifica justamente nessa condição, deveria ter uma aplicação de uma pena de acordo com esse contexto. Por isso que chama-se crime continuado como uma ficção jurídica, né? Porque justamente tem a criação doutrinária que foi abarcada pelo Código Penal e também pela jurisprudência. São crimes parcelares, né? São várias parcelas de crime, né? Num contexto geral, num contexto mais amplo, né? E é uma ficção porque é justamente para a aplicação da pena, né? No caso né? Imagine que todos os crimes são de ação penal pública condicionada à representação. Neste caso, a vítima teria que representar em cada um deles separadamente, né? E também a questão da prescrição, que a prescrição incide sobre a pena de cada um dos crimes isoladamente. E requisitos para que haja essa quantidade de continuidade de crime continuado, né? Continuidade eletiva, também chamada. Do lado de condutas, né? Ou seja, no crime continuado, né? Ou a gente pratica mais de uma ação ou omissão, certo? Do lado de crime da mesma espécie, não basta existir de crimes, deve ser da mesma espécie. Por exemplo, né? A corrente majoritária diz que deve se encontrar no mesmo tipo penal e ofender o mesmo bem jurídico. Por exemplo, né? No caso dado, né? É interessante que não basta ser somente o mesmo crime, né? Por exemplo, no crime de roubo e latrocínio. Eles devem atingir mesmo bens jurídicos. No exemplo dado, né? Roubo e latrocínio ofende bens jurídicos diversos. Por isso que não deve ser aplicado, né? Esta é a posição do STF e do STJ. Ou seja, deve ser só roubo, roubo, roubo. Deve ser furto, furto, furto. Terceiro requisito é a pluralidade, né? Deve ser justamente a questão dessa condição de tempo, de lugar, maneira de execução e outras semelhanças, né? A tempo, né? Justamente a questão do tempo. Por exemplo, existe uma corrente que diz que deve ser justamente o lapso entre 30 dias, tá certo? A jurisprudência entende que deve ser um lapso temporal de 30 dias, né? Exemplo, né? 5 crimes, né, parcelares em que são praticados, né, em 30 dias. Crime 1, crime 2, crime 3, crime 4, crime 5 e 30 dias. Também tem a questão parcial, tem também a questão de conexão espacial, que deve ser justamente na mesma cidade ou cidade próxima, né? Então, por exemplo, crime praticado em João Pessoa, na grande João Pessoa, ou, né, em questão próxima, né? Por exemplo, muitos próximos à cidade, justamente João Pessoa, Santa Rita e Bahia, por exemplo, né? Cidades próximas, tá certo? Se já há estados diferentes, né, existem críticas com relação a isso. Se já é estado diverso, então deve ter cuidado com relação a isso. A conexão modal, né, que é justamente a questão da mesma maneira de execução, ou seja, a maneira de execução precisa ser semelhante, tá bom? Exemplo, imagine que o caixa de um determinado banco, toda tarde sai para tomar café e deixa a gaveta aberta, né? No caso, o colega, né, B, né, por 6 dias seguidos, pega um determinado valor, R$ 100, o certo medida, entretanto, tranca a gaveta e B para de furtar dinheiro. Nesse caso, existe essa conduta letiva porque todos os dias, né, era R$ 100 sendo praticado da mesma forma, certo? Outras condições semelhantes, né, o Código Penal permite que ao juiz exija mais requisitos para estabelecer semelhança, né? Exemplo do conexão ocasional, né, que o crime posterior foi praticado em razão de facilidade proporcionada pelo crime anterior, né? Exemplo, empregada pega R$ 200 da velhinha idosa, né, na gaveta por semana, né, durante um mês. Nesse caso, todo mês ela fazia isso e, consequentemente, é possível identificar esse tipo de contexto. Não há conexão, né, ocasional em caso de a empregada furtar R$ 200 em uma semana, no outra semana furtar, por exemplo, a TV, né? Então não há como estabelecer essa conexão. Teoria, né? Mista é a teoria objetivo, subjetivo, que é adotada pelo Código Penal, pelo STF-SJ para determinar, né, justamente a questão da unidade de desígnio, tá certo? E bora agora para a questão, algumas questões para a gente concluir essa parte.
Alguma, alguma alternativa, senhores? Segundo esse sistema, né, a pena aplicável não deve ser somada das penas combinadas para cada um dos crimes considerados em concurso, mas deve sim corresponder à gravidade do delito envolvido. Esse é o sistema do cúmulo jurídico, né? Cúmulo material, né, a regra e o instrumento somatório das penas. Cúmulo jurídico, né, é a pena aplicada às infrações em concurso, não deve ser o seu somatório, mas sim correspondente à gravidade do delito, para atingir vários valores inferiores ao somatório de todos, né? Todas as penas. Porém, superior à de cada crime individualmente. Crítica a esse sistema transformaria concurso de crime em causa de aumento de pena, o que estimularia a prática de crimes em blocos. Sistema de absolvição, aqui a pena do crime mais grave absolve a menos graves em concurso em crimes concorrentes, né? Sistema de recuperação, nesse caso, né? A pena, haverá aplicação de uma pena do crime mais grave, né? Porém, com aumento de pena, né? Aumentando o quanto variável fixado em lei. Crítica a esse sistema, né, de cúmulo jurídico, isto é, o concurso de crime redundaria numa causa de diminuição de pena. Próxima questão. O quanto é peso, né, velho? Quando cai quanto é pesado mesmo. Bem pesado mesmo. Vou letrar é
A foi condenado na mesma sentença pela prática de crime de furto e também pela prática de estupro. Estupro. Sobre o caso em tela, é correto afirmar que, pela regra, né, do concurso material, as penas deverão ser somadas. A gente viu, né, senhores, que foi um crime, né, e outro crime, não é isso? Nesse caso, existe justamente dois crimes, duas condutas criminosas, dois crimes. A regra é o cúmulo material, soma-se as penas, tá bom? Cúmulo material, a gente comete dois ou mais crimes, a pena é somada. Concurso de crime, né, a gente, mediante uma única ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, sendo aplicada a pena mais grave, com aumento depende de um sexto a um terço, a metade. Um sexto a metade. Um sexto a metade. E a pena pelo concurso material, as penas somas, como já foi tratado aqui, já a regra é justamente a da somatória no caso de concurso de material, não é isso? Vamos lá. No que diz respeito ao concurso de crime, essa é a opção correta. Para a suspensão condicional do processo, em caso de crime continuado, considera-se somente a pena referente à infração mais grave, que não pode ser superior a 1 ano. Em decorrência do princípio da irretroatividade, lei penal mais grave, superveniente, não se aplica na hipótese de crime continuado, independente da sua causa fática. Para a caracterização do crime continuado, é suficiente que o crime tenha sido cometido nas mesmas condições de tempo e lugar e tenham sido aplicadas as mesmas maneiras de execução. Os desígnios autônomos que caracterizam o concurso formal impróprio refere-se a qualquer forma de dolo direto e eventual, em se tratando de crime de roubo, a ação que resulta na lesão ao patrimônio da vítima, diversas, né, configura crime único e não concurso formal. Deixa eu ver aqui qual foi a dica que marcaram. Letra D, C. Essa questão é muito boa, senhores, porque faz você estabelecer justamente essa ideia, né, de que é possível sim dolo eventual, né, e dolo direto, né, é possível sim, e é uma característica que a gente vai estudar justamente por qual motivo eu estou equivocado, certo? Interessante que, no caso de crime continuado, para a suspensão condicional, é necessário que seja somado o total de penas, tá bom? Após o acréscimo do crime continuado. Em decorrência, né, o princípio da retroatividade da lei se aplica assim, pois o crime continuado está sob a vigência da nova lei, tá certo?
A questão também para a configuração do crime continuado, além das condições de tempo, lugar e maneira de execução, é necessário também que haja homogeneidade do crime e também um vínculo de continuidade. A gente já viu, né? Que é justamente a questão de unidade de desígnio, tá certo? A questão também da letra D, né, tá certa, porque pode ser dolo. E a questão também, em regra, né, o roubo praticado contra vítimas diferentes gera concurso de crime, já que cada lesão patrimonial é um crime distinto, ainda que praticado por uma só ação, podem ser configurados como concurso formal material, mas nunca como crime único. E a resposta também chama de letra D, tá certo? Próxima questão. Questão bem tranquila, isso daí, né? Bem tranquila mesmo. Haverá o concurso quando a gente, mediante uma só conduta dolosa, pratique dois ou mais crimes idênticos ou não, resultando de desígnios autônomos. Assina a alternativa correta. Letra D, C, D, D, D. Uma única conduta, ou seja, já é o quê? A gente já identifica qual é, né? Concurso formal imperfeito, porque é uma só conduta, mas existe desígnios autônomos, né? Por isso que é formal e por isso que é imperfeito, certo? Concurso material mais bem benéfico, o que é isso, né? A gente já viu isso, né? A gente viu isso, tratou aqui em sala de aula agora. Concurso material mais benéfico, o que é isso? Concurso material mais benéfico, a gente já viu, né? É justamente sobre o concurso formal próprio e o crime continuado, porque sabemos que é mais benéfico a questão da aplicação da pena, não é isso? Com cúmulo material favorável benéfico, né? Que é justamente quando se aplica no concurso próprio, o perfeito, né? Que dá justamente a ideia de que é mais benéfico, caso concreto, né? Aplicar o cúmulo material do que fazer, né? O aumento de pena, não é isso? Por isso que é justamente previsto no artigo 71, parágrafo único. Pelos mesmos fundamentos, né, que, no caso, a somatória da pena é menor do que a questão do aumento de pena no concurso formal ou no crime continuado, tá bom? Senhores, a gente encerra por aqui, certo? Concluímos todos os conteúdos da parte geral do Código Penal, tá bom? Tratamos aqui de diversos dispositivos, né? Então, tratamos todos os assuntos editais de todos os concursos internos, né, da polícia e do bombeiro, certo? Da parte geral.
tentamos sempre trazer muitas questões e um aprofundamento de alguns temas, né, que pode ser cobrado, tá certo? Eu acredito que os senhores que o foco do concurso vai ser texto de lei mesmo. Então, como já falei, né, sugiro aos senhores e às senhoras sempre ler a questão da legislação, tá certo? E ficar atento com relação a fazer muitas questões, tá bom? Não sei, né, eu acho que a parte especial vai ser uma professora, tá bom? Não vai ser eu, mas quem quiser, né, tirar alguma dúvida, é só falar comigo, tá certo? Vocês têm meu contato, né? Pode falar comigo pelo WhatsApp mesmo, 83, tá certo? Vou colocar aqui no chat, no WhatsApp. 9. Pode falar comigo, tá certo? Sempre que precisar, é só falar. Estou à disposição para ajudar no que eu puder, tá bom? Se tiver alguma questão que vocês estão com dúvida, também pode falar comigo, certo? Então, boa sorte aí. Se a gente não fosse ver, é um outro momento. Se algum momento se ver, a gente vai trazer algumas questões aqui, alguns assuntos. E o que precisar, conta comigo, tá certo, meus amigos? Tenham todos uma boa noite e foco essa reta final. Sei que é difícil, então, assim, foco mesmo, certo? Abraço a todos. E o que precisar é só falar, tá certo? Boa noite, boa noite.